Chegamos num ponto agora da nossa animação que é preciso a gente adaptar essa forma que cresceu, né, esse retângulo que nós tivemos aqui, com a velocidade que traga essa sensação orgânica, esse ato de crescimento, e logo após a gente faça o movimento dele de acordo com essa medição que a gente já pré-estabeleceu. Então, primeira coisa, né? Como nós temos esses dois shapes e o Shape Layer 2 ele está respeitando o Shape Layer 1, vai ser no Shape Layer 1 que eu vou fazer esse controle. É importantíssimo, toda vez que você tem duas propriedades sendo animadas e elas precisam ter a mesma suavidade, que você aplique o Easy Easy e lide no Graph Editor com as duas ao mesmo tempo. Então você clicando aqui no Graph Editor e mantendo aqui as duas propriedades selecionadas, elas ficam visíveis aqui pra gente, e eu posso muito bem selecionar aqui todos os pontos que formam, né, a animação dessas duas propriedades e aplico o Easy Easy aqui agora. Então, aplicou, tá aí tranquilo. Lembrando que eu estou trabalhando aqui no modo, né, de Speed Graph, certo? E aí eu vou chegar aqui selecionando esse ponto e vou arrastar para a esquerda para que eu tenha um pico de velocidade aqui no início do meu objeto, né? Ele vai acelerar mais rápido no início e depois ele vai estar perdendo a velocidade de forma gradativa. E aí um ponto que é legal vocês perceberem, quando nós olhamos aqui a referência, é que esse crescimento que acontece aqui, ele também é bem rapidinho, porém eu tenho uma fluidez, né, que é descrita pelo crescimento do retângulo branco aqui dentro. Então, no caso, quando você voltar aqui a trabalhar com ela, é legal você ter atenção para o seguinte, né, que aqui eu fiz, ó, o crescimento, ó, ela chegou e tal dessa forma, mas eu tenho esse objeto aqui, no crescer dele também, bastante marcado ainda. Então eu posso manter esses dois selecionados, tá aí ó, dessa maneira, selecionei eles aqui, aplico o Easy, tá lá ó, dessa forma, e novamente eu faço, né, uma suavidade, mas aqui eu vou deixar a suavidade mais concentrada, né, para que eu tenha, né, esse resultado aqui mais ou menos dessa forma. E aí é claro é o seguinte, como eu estou tendo somente esses 12 frames de marcação que nós estipulamos aqui, o que eu vou fazer é estar expandindo por completo a minha animação. Aí pensa o seguinte, toda vez que você tem várias animações sendo feitas e tal, e você precisa estar mudando a duração delas, como eu já falei para vocês em outras situações, se você manter todo mundo aqui selecionado e mantendo a tecla Alt pressionada, você pode estar expandindo aqui a duração da sua animação, e aí no caso ele vai mudar o espaçamento aí proporcionalmente. Então criou essa estrutura e eu já tenho aí esse resultado acontecendo de maneira bastante tranquila. Eu até acho que está meio lento, então novamente eu pressionando Alt, vou reduzir aqui um pouco mais, e aí eu já tenho esse resultado rolando de uma maneira bastante tranquila. Eu até acho que ele está indo bastante rápido aqui no início, posso brincar aqui com ele, tirar esse pico aqui do início, deixar um pouco mais, né, para o centro e não tão suave lá no final. Então esse resultado aí já nos ajuda a ter essa estrutura acontecendo de uma maneira bastante tranquila. Feito isso, o que eu quero estabelecer, né? Depois daqui, como nós vimos na referência, esse elemento ele precisa estar reduzindo de forma que ele fique somente um filete para fazer o movimento. O que eu preciso que vocês entendam é o seguinte, quando você está lidando com a animação, o ponto âncora, né, esse elemento aqui, ele é extremamente importante para todo movimento que você venha desenvolver, tá? E diversas vezes, um objeto, quando ele é animado, ele vai mudar o seu sentido de ação. É como se eu tivesse, por exemplo, um elemento sendo animado com a estrutura aqui de rotação acontecendo do lado esquerdo superior, por exemplo, né, ele faz aqui um scale para cá, né, daqui dessa ponta para outra, e depois, né, posteriormente, eu quero que ele faça um scale acontecendo desse lado. Então, primeiramente, eu teria ele rolando aqui e depois ele viria para esse lado. Quando eu tenho essa mudança de sentido, você precisa entender que no After Effects eu vou estar criando um novo objeto. Então, como é que isso vai acontecer? Vamos entender aqui essa organização na timeline, né? Eu vou chegar aqui no meu elemento normalmente e vocês já aprenderam que para você duplicar os objetos é Ctrl D. Né? Se você manter selecionado, dá um Ctrl D, é criada uma camada exatamente com a mesma estética e também com as mesmas propriedades animadas. Porém, em algumas situações, você pode estar duplicando o objeto
dizendo que ele vai ser uma cópia, porém essa cópia ela vai acontecer a partir de determinado momento. É como se fosse um corte, né, em um vídeo, principalmente essa linha de raciocínio é bastante entendida para quem vem da edição. Então como é que vai funcionar isso? Né? Mantendo o objeto selecionado e sabendo que a partir desse ponto aqui eu quero fazer a redução desse elemento, eu posso estar duplicando esse objeto, só que utilizando o atalho Ctrl+Shift+D ou Command+Shift+D para quem tiver no Mac. Então, pressionou aqui ó, o Ctrl+Shift+D, olha lá, objeto aqui selecionado, Ctrl+Shift+D, ou vindo aqui ó, no menu Edit, e nós vamos ter ó, o Split Layer, tá? Então, em ambas as opções, e aí você já consegue criar, né, essa estrutura aqui, e esse elemento vai ser o que vai ser reduzido. E a vantagem é o seguinte, se eu apertar U, né, como vai ser uma nova escala, eu posso até desabilitar aqui o meu cronômetro, né, meu stopwatch, crio aqui, né, a retirada da proporção, porque ele vai só aumentar e diminuir para esse lado, né, horizontalmente, porém o anchor point eu vou estar levando para o lado de cá. Então eu vim aqui, mantendo o Ctrl selecionado, eu vou fixar ele, né, aqui no canto direito do elemento, e aí eu começo a fazer a animação do scale. Né? Então eu habilito aqui o keyframe, ele vai estar em 100% horizontalmente, somo mais 12, e aí faço a redução, deixando ele do tamanho que me interessar. Então eu vou deixar aqui com uns 10% de escala, acho que é interessante, e aí você percebe também que esse elemento, eu não quero que ele aconteça, né, aqui, ele vai sumir depois que ele for preenchido a partir desse ponto. Então eu posso muito bem pegar ele, tirar aqui um pouco do zoom da timeline, reduzindo ele aqui ó, no canto direito, tá? E aí uma dica, se você manter o shift pressionado, né, ele vai dar um snap conectando aqui na posição da agulha, ou você pode utilizar os colchetes para estar delimitando isso. Então mantendo aqui o colchete direito, né, pressionado, você dá um toque aqui no colchete direito, você acaba movendo a camada, ou se você pressionar Alt e colchete direito, ele vai cortar o pedaço que vai estar excedendo aí a direita, beleza? Então, ó, ele cresceu, chegou e reduziu, e obviamente eu vou ter o controle de velocidade da mesma forma. Então, mantendo aqui o scale selecionado, em ambas as propriedades eu vou lá, Easy, e vou fazer com que ele tenha, né, uma velocidade mais centralizada, dessa forma, ó, e aí a redução do elemento aconteça, beleza? Então, com isso, você já tem aí a última etapa da animação, né, desse retângulo que surge e tal, e no próximo vídeo partiremos para o movimento dele, né, em relação à revelação do texto e também, né, o início do uso do trabalho da máscara, né, como a gente vai trabalhar com a máscara aí, com esse objeto, beleza? Então, espero que vocês tenham entendido, e é isso, até o próximo vídeo.